Pensa só, como uma nação que está à beira do colapso consegue se reerguer. A história de hoje é sobre Samuel, que foi a resposta de Deus para uma crise gigantesca. Ele foi o homem que se tornou a ponte entre o caos de uma era e a glória de um reino. Bora entender como essa jornada toda aconteceu. Para a gente entender a importância do Samuel, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. Israel estava vivendo um dos seus piores momentos, sabe? Uma nação em uma crise espiritual e moral muito profunda. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Tenta imaginar um silêncio total da parte de Deus. Não tinha direção, não tinha esperança, não tinha uma voz clara para guiar o povo. Era um verdadeiro apagão espiritual. E essa crise, olha, era sistêmica, afetava a sociedade inteira. Os líderes religiosos, os sacerdotes, eram corruptos, o que minava a fé de todo mundo. O lugar de adoração, o tabernáculo, estava lá, esquecido. Sem uma bússola moral, o povo fazia o que bem entendia e, para piorar tudo, a voz profética, a comunicação direta de Deus, era quase zero. Um cenário desolador mesmo. Mas é justamente nesse cenário de desespero nacional que a solução começa a aparecer. E ela não vem de um exército ou de um político, não. Ela vem da dor pessoal e da oração de uma mulher. Essa era Ana, e naquela sociedade, ser estéril era ser vista como alguém amaldiçoado. Ela era humilhada o tempo todo, rotulada como inútil. Era uma dor assim profunda e muito pessoal. E aqui está a grande virada da história. O que parecia ser uma maldição era, na verdade, uma preparação divina. O sofrimento da Ana não era um ponto final, mas o palco que Deus estava montando para fazer algo extraordinário, algo que só Ele mesmo poderia fazer. Desesperada, Ana faz um voto. E não foi uma oração qualquer, foi um clamor que veio do fundo da alma, uma promessa de entregar de volta para Deus aquilo que ela mais queria no mundo. Isso mostra pra gente que as maiores respostas, muitas vezes, nascem das lágrimas mais sinceras. E a prova viva disso está no nome do menino, Samuel. O nome dele é um memorial eterno de que Deus ouviu aquela oração desesperada. A própria existência dele já era, em si, uma resposta. Bom, agora a história avança um pouco. A Ana cumpre o voto dela e entrega o menino para ser criado no templo. Um ambiente que, como a gente já viu, estava completamente corrompido. E esse contraste aqui é impressionante. De um lado, temos o Samuel crescendo em pureza, honrando a Deus. Do outro, os filhos do próprio sumo sacerdote Eli, que profanavam o templo, roubavam as ofertas e viviam num desrespeito total. Isso mostra um ponto fundamental. O ambiente não precisa determinar quem a gente se torna. Então, no meio daquela escuridão do tabernáculo, uma voz quebra o silêncio de uma geração inteira. Uma, duas, três vezes a voz chama Samuel. E ele, inocente, acha que é um mestre dele, Eli. É um momento de muito mistério, construindo algo grandioso. E aqui está um momento decisivo. Aconselhado por ele, Samuel finalmente responde do jeito certo. Essa simples frase marca o fim do silêncio de Deus. A voz profética estava de volta a Israel e Samuel era o porta-voz. A partir desse chamado, a liderança de Samuel começa a restaurar a nação. Mas, olha que ironia. O caminho para a restauração começa com a maior perda que Israel já tinha sofrido até então. Num ato de puro desespero durante uma batalha, os israelitas fazem uma coisa impensável. Tratam a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença de Deus, como se fosse um amuleto da sorte. O resultado é uma catástrofe. A arca é capturada, os líderes corruptos morrem, e para selar a tragédia, nasce uma criança chamada Icabode, um nome que para sempre ia significar aquele dia. A glória se foi. Israel tinha chegado ao fundo do poço. É nesse momento de caos que a liderança de Samuel brilha. Ele não oferece estratégias militares, mas uma direção espiritual clara, direta ao ponto. O primeiro passo para a vitória não era um plano de batalha, era arrependimento de verdade. E o povo obedece. Eles se arrependem e, milagrosamente, vencem os filisteus. Para marcar essa vitória que veio direto de Deus, Samuel ergue uma pedra memorial e a chama de Ebenezer. Era uma declaração pública de que a ajuda deles veio do Senhor. Samuel lidera Israel por anos como juiz, mas a nação está prestes a passar por outra transformação dramática. E, de novo, ele está bem no centro de tudo. Quando Samuel envelhece, o povo faz um pedido que parte o coração dele.
Eles não queriam mais ser uma nação diferente, governada direto por Deus. Eles queriam ser como todo mundo, com um rei humano que pudessem ver e tocar. E nesse momento, Deus revela para o Samuel qual era a real do pedido. A rejeição não era pessoal contra Samuel, era contra o próprio Deus. Eles estavam abrindo mão de serem uma nação governada pelo divino para se tornarem só mais um reino com o rei humano. Estavam trocando a direção de Deus pela conformidade cultural da época. Apesar da tristeza desse momento, a vida de Samuel deixa um legado, assim, inegável. Ele foi a figura de transição que Israel precisava desesperadamente. Vamos resumir o impacto dele. As lições que ficam são muito poderosas. A gente vê que Deus usa pessoas que ninguém imagina para começar grandes coisas. Que a pureza pode sim florescer, mesmo no ambiente mais corrupto. Que a verdadeira liderança nasce da capacidade de ouvir a voz de Deus. E que, no fim das contas, até as escolhas erradas do povo podem ser usadas por Deus para avançar o plano dele. Esse quadro aqui resume muito bem os vários papéis de Samuel. Ele foi o último juiz, o primeiro grande profeta e o cara que inaugurou a monarquia ungindo os reis. Em cada uma dessas funções, ele foi a figura central da transição, a ponte que de fato guiou Israel da anarquia total para a formação de um reino. E é isso, a transformação de uma nação inteira, a ascensão de reis e a restauração da voz de Deus. Tudo isso começou com a oração sincera de uma mulher. Fica a reflexão, né? O que será que de transformador poderia começar com uma simples oração hoje?